Fala pessoal, beleza? A Cassiano Neves aqui. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade aí no nosso CRUD, só que agora a gente vai aprender a fazer as validações do nosso cadastro. Então vamos aprender aqui na prática como que faz essa validação aqui na nossa API? Então vamos lá. Eu vou navegar aqui, pessoal, na nossa pastinha aqui de API. Dentro de treinamento eu vou aqui na nossa API usuário, tá? Que a gente criou. E aqui eu vou navegar aqui com code, espaço, ponto, para ele abrir o nosso VS Code já com o projeto aberto. E aqui eu vou mostrar aqui para vocês, já vamos rodar aqui o nosso projeto, tá? Na aula passada a gente aprendeu o que é NodeMon, então a gente não precisa mais ficar pausando o projeto e rodando toda vez. O NodeMon já vai fazer isso pra gente. Então eu vou executar aqui o yarn dev e ele já vai subir. Para quem não assistiu a aula do NodeMon, pessoal, pega aqui agora aqui, ó, no link aqui em cima ou aqui na descrição do curso, eu vou deixar disponível aqui para você a aula do NodeMon. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Insomnia, beleza? Insomnia aberto aqui. Vamos aqui no novo usuário e eu quero informar um usuário aqui vazio, da forma que está aqui, ó, sem informar o nome usuário. Eu vou clicar em enviar, ó, cadastro realizado com sucesso. Se a gente buscar esse usuário aqui, ele cadastrou um usuário vazio no nosso sistema. Então, pessoal, a gente não vai deixar mais cadastrar vazio na nossa aplicação. Vamos ver como funciona na prática, né? Então aqui, ó, a gente vai aqui no nosso post, certo? Que é o que faz o cadastro. E aqui a gente vai usar uma estrutura de decisão. Aqui a gente vai fazer um if para não deixar cadastrar um nome vazio, tá? Então vamos lá. Então é bem simples. A gente vai fazer uma lógica aqui se o nome do meu usuário, aqui ó, name, né? Minha variável name, se ela for igual a vazio, né? Eu quero retornar aqui um erro informando que o usuário não foi informado. Aqui eu estou fazendo um if, então se o meu name for igual a vazio, eu quero mostrar um erro. Agora só para explicar, isso aqui é um operador lógico igual, tá? Então eu estou comparando se o valor name ele é igual a vazio, tá? Se eu quisesse comparar se ele fosse igual a Cassiano, eu colocaria aqui. Mas eu quero comparar se ele é igual a vazio, tá bom? Então se ele for vazio, pessoal, a gente precisa retornar uma mensagem para o servidor, né? Para a nossa API, informando que não é possível realizar esse cadastro, o usuário não foi informado. E como que a gente informa isso para a aplicação, pessoal? E sem ele executar o resto do código aqui embaixo, que é o código onde cadastra o usuário e retorna a mensagem do usuário. A gente precisa dar um return aqui dentro, tá? Do nosso if. Então eu vou dar um return aqui, ó. Então se ele entrar aqui dentro desse if, ele já vai retornar o código para a nossa API. Então eu vou dar aqui um return has, né? Só que aqui agora a gente vai mudar. A gente vai mudar o status dele. Eu vou dar um return has.status e aqui a gente vai colocar um status 400, que é o bad request, tá? Ou seja, a gente está tratando um erro que a gente vai retornar para a nossa API. Então eu estou falando has.status. Eu quero que você retorne para mim um status 400. .json, um JSON também aqui, ou seja, além dele retornar uma informação, um JSON ali com o nome usuário não informado, eu quero que ele retorne um status 400 aqui pra gente. E dentro desse JSON aqui eu quero informar aqui um atributo error, usuário não informado, tá? Então é isso que eu quero informar aqui para nossa API. E aqui, pessoal, quando a gente clicar em salvar, né, dá o nosso Ctrl S aqui, para salvar, o servidor já rodou, já restartou aqui a nossa aplicação, tá? E agora vamos fazer um teste de enviar o nosso nome vazio, tá? Vamos lá. Então vou aqui no cadastro, né, do usuário, e vou enviar aqui dessa forma, com o nome vazio. Usuário não informado. Automaticamente a nossa API já foi inteligente, já fez a validação, já entrou aqui na nossa estrutura de decisão e deu que o usuário não foi informado e já retornou o número 400 aqui, bad request, tá? Então vamos informar um nome aqui, tá? Maria Neves, só para fazer o teste, ó, o nosso cadastro continua funcionando desde que você informe um nome. Olha só que bacana. Ok, true, mensagem, cadastro realizado com sucesso. Vamos buscar a Maria aqui, Maria Neves. Vamos fazer também essa validação aqui, pessoal, na nossa API put, né? Quando a gente alterar um determinado usuário. Então como que a gente faz isso? A gente pode muito bem fazer o mesmo if aqui na nossa API de put e salvar aqui, ele já startou o nosso servidor. Se a gente vem aqui no put, eu quero aqui alterar a posição 0, né? Meu usuário 0 que está como Cassiano para Cassiano para nada aqui, né? Primeiro, né? Para a gente fazer o teste, ó, vou clicar em enviar,
Ó, usuário não informado, então ele não deixa fazer o update. Agora eu quero colocar aqui como Acaciano Neves. 1, 2, 3, tá? Enviar. Alteração realizada com sucesso. Vamos buscar todos os usuários? Tá lá, Acaciano Neves 1, 2, 3. Funcionando aqui o nosso update e a nossa validação. Olha só que interessante, pessoal. Agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. A gente pode melhorar ainda mais um pouco esse código. Como? Aqui a gente fez uma estrutura de decisão ao informar um usuário. E aqui, ao alterar o usuário, também uma estrutura de decisão se o usuário ele foi informado ou não. Só que, pessoal, a gente pode ter essa validação em um lugar único, né? Criar uma função, né? Valida nome do usuário e dentro dessa função a gente faz essa lógica e retorna para a nossa API. Não é melhor do que você ter que reescrever a mesma informação aqui nos métodos? Então, como que a gente faz isso, tá? Eu vou criar aqui, ó, aqui em cima, uma função, function, e aí eu quero criar uma função aqui com o nome valida nome do meu usuário, tá? E aí aqui essa função eu vou passar como um parâmetro, eu preciso receber como parâmetro aqui um nome, tá? Para a gente fazer essa validação. E aqui dentro a gente vai fazer a mesma verificação que a gente fez aqui, certo? Então vou copiar isso aqui, vou colar. Aqui tá name, né? Só que a gente está passando aqui em cima nome. Então eu vou mudar aqui para name aqui para ficar melhor, tá? Então aqui eu estou recebendo um name e aqui eu estou verificando. Se o meu name foi igual a vazio, então retorna para mim. Só que aqui, pessoal, a gente não vai retornar o res.status 400 e a mensagem aqui, né? A gente só vai retornar a mensagem de erro, tá? A gente vai fazer uma lógica aqui. A gente só vai retornar aqui uma mensagem de erro, ó. E então, se o nome ele não for informado, eu vou retornar que o usuário não foi informado. Se não, eu nem preciso colocar o else aqui, pessoal, porque aqui eu já estou dando um return. Se ele cair dentro desse if, ele vai retornar essa informação. Se ele não cair dentro desse if, a gente precisa retornar alguma coisa aqui por conta da nossa função aqui, que ela vai retornar uma string, tá? Ou seja, a gente está retornando aqui uma string. Agora, se ele não cair dentro desse if, eu preciso retornar aqui uma informação. Aqui eu vou retornar uma string vazia. E agora vocês vão entender o porquê que eu estou retornando essa string aqui vazia. Ó, vamos lá. Vamos usar essa valida nome usuário aqui, ó. Aqui na hora de cadastrar, a gente, no lugar de usar esta informação aqui, vamos deixar o nosso if aqui primeiro. Eu vou criar uma variável aqui, var valida usuário é igual à minha função valida usuário. E aqui a gente precisa chamar essa função, né, que é assim que a gente chama. E aqui ela obriga a gente a informar o quê? Um valor nome, né, name, né? E aí que name a gente vai passar aqui? O nome que está vindo da nossa requisição. Então a gente vai passar aqui o nosso name. E essa função, pessoal, ele vai retornar para a gente aqui uma mensagem de erro ou uma mensagem vazia. E aí qual lógica a gente vai fazer aqui, ó? Eu posso usar um comando aqui chamado .length, tá? Que ele faz o quê? Ele conta quantos números existe, ou seja, dentro desse retorno aqui da nossa variável. Então aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, para o nosso método aqui, ó, usuário não informado, ele retornou essa mensagem. Então ele vai contar quantas mensagens existem aqui, quantos caracteres existem dentro dessa mensagem. E aqui, se ele não entrar dentro do if, ele vai retornar vazio. Ou seja, vazio é igual a zero, né? Se você for contar, não tem nenhum caractere aqui. Agora, se eu colocar aqui A, aí você vai ter 1. Se eu colocar aqui B, aí você vai ter 2 caracteres. Vou apagar aqui e aqui a gente vai fazer essa lógica aqui, ó. Se o meu valida usuário.length for maior do que zero, ou seja, se tem alguma coisa, ou seja, se tem alguma mensagem aqui dentro para ser exibida, eu vou dar um erro, tá? E aqui dentro eu vou retornar o código 400, erro, e a mensagem que eu vou informar é a própria mensagem que a minha função retorna, valida nome do usuário. Opa, nome da nossa variável valida usuário, tá? Então, valida usuário. Agora, se a gente executar, pessoal, aqui o nosso envio do registro, ele vai manter a validação. Vamos fazer o teste? Vamos aqui no novo registro. Eu vou cadastrar aqui agora
o Arthur, tá? Vou enviar. Arthur cadastrado com sucesso. Agora eu vou cadastrar aqui vazio. Vou enviar usuário não informado. Ou seja, nossa validação ainda está funcionando, porém agora usando a nossa função. Então, vamos lá. Já que a gente está usando aqui nossa função e a nossa validação já está acontecendo, vamos pegar esse trecho de código aqui da nossa função e vamos trazer aqui agora para o update, né? Então, o nosso put, né? E vou colar aqui. Ou seja, pessoal, agora a gente tem uma única validação centralizada num lugar só, certo? E aqui nos dois lugares. Ah, mas aí a gente está duplicando o código? Não, a gente não está duplicando o código. Aqui a gente criou uma função que faz a validação e aqui não tem jeito. Aqui a gente está mostrando uma mensagem para o usuário, tá? Tem outras formas, tem outros recursos, uns recursos mais avançados. Eu quero trazer para vocês em outras aulas. Mas aqui agora, no momento, a gente está usando os recursos que a gente aprendeu. Então, a função aqui, ó, valida o nome do usuário, vai fazer a validação do usuário que está vindo e a gente vai retornar a mensagem de erro aqui no nosso put. Vamos fazer o teste? Então, vamos aqui no nosso Insônia, vou aqui no nosso put para alterar aqui o usuário da posição 0, a Cassiano Neves, e eu quero informar aqui um valor vazio, ou seja, usuário não informado, tá? Funcionando aqui a nossa validação. Quero colocar aqui o nome certo, então, a Cassiano só, vou enviar, alteração realizada com sucesso. Vou buscar o usuário para verificar, tá lá, a Cassiano funcionando aqui normalmente. Olha só que bacana, pessoal. Então aqui a gente aprendeu a trabalhar aqui com validações dentro da nossa API, através da estrutura de decisão e usando também a nossa função para validar um determinado usuário, tá legal? Nossa aula, pessoal, vai ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, ó, entra aqui agora aqui, ó, no comentário e pode perguntar que eu vou responder na hora, tá? Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber sempre novas notificações de vídeos, tá? E ó, curte esse vídeo, compartilha. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até a próxima aula.